Beleza, então, esse aqui é o vídeo de como fazer dual boot. O Windows 10 já está instalado. Eu estou com um pendrive bootável aqui e eu coloquei o Ubuntu 18.04. Então eu vou instalar ele. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer primeiramente eu vou mostrar aqui no gerenciador de disco como que tá minhas partições. Então, o que seria partição? A gente tem o HD e o disco rígido. Opa, entrei em coisa errada aqui, peraí. Gerenciamento de disco. Clica com o lado direito no menu iniciar, gerenciamento de disco. Então, uma explicação prévia é o seguinte. O HD, ele é dividido em várias partes, tá? E aí o que acontece? A gente pode dividir ele em partições. E aqui no gerenciamento de disco é possível fazer isso. Então, por exemplo, aqui, ó, no disco 0. O disco 0, ele é o HD que está aqui dentro da máquina, dentro do notebook. O disco 1 é o meu pendrive e o disco 2, ele é o outro pendrive que está aqui. Esse aqui que vai fazer o pendrive bootável, que vai fazer o boot da máquina. Então, o que acontece aqui? Essa partição E aqui de 999 megabytes, ela foi formatada no modo NTFS. Ele foi feito assim, ele foi reservado automaticamente. E esse daqui também, de 500 megabytes, ele foi reservado, esse pedaço, para partição do sistema. Muito provavelmente para recuperar algum arquivo, no caso de perda. Esses dois aqui. Esse daqui, ó, tá 194.82 GB, que na verdade são 200 GB, né? É a partição que eu deixei para instalar o Ubuntu. E esse outro aqui de 735, na verdade a gente arredonda, ele leu 735 GB, mas na verdade são 800, né? Também está em NTFS, ele está instalado o Windows 10 nele e todos os programas, tá? Então agora que eu estou no Windows, a gente está aqui nessa partição C. Então o que eu vou fazer? Eu vou mudar a ordem do boot, certo? Para a gente poder explorar isso aqui, ó, instalar o Ubuntu aqui, nessa partição aqui. Então como que a gente faz isso? Eu vou fechar o gerenciador de disco, venho aqui, desligo a máquina. Eu esqueci de colocar a foto. Eu não vou conseguir colocar uma foto minha, mas aí já fica. Aí você sabe quem sou eu, professor. Danilo Gerardi de Faria. O que eu vou fazer agora? Eu vou ligar. Opa, ele está desligando ainda. Está desligando ainda. Ok. Agora eu vou ligar ele de novo, pressionando o F2. Beleza, entrei na BIOS. Essa BIOS é uma BIOS mais avançada, ela é chamada de UEFI. Então eu vim aqui, eu deixei tudo em modo off para eu conseguir fazer as mudanças. Venho aqui na prioridade dos dispositivos de inicialização. Aí, o que está tendo aqui? Está tendo os meus pendrives, né? E eu preciso, o pendrive que tem o Ubuntu, o pendrive bootável é esse último aqui. Então eu vou colocar aqui ele. SanDisk. Ok, beleza. Agora ele vai reiniciar. Quando eu venho aqui uma explicação, né? Quando eu venho aqui na ordem de boot, o boot option priorities, eu normalmente, para a gente ir para o sistema operacional, a gente coloca primeiro essa opção aqui, ó. O que é esse PO, ST, 1000, LMO 024? Ele é
o nome do HD que tem aqui dentro, certo? Então eu vou trocar a ordem de boot. O que é boot? Inicialização. Então, agora ele vai inicializar pelo meu pendrive. Eu salvo as configurações e saio. Beleza. Percebe que já ficou roxo aqui. Eu vou tentar cortar um pouco esse vídeo. Beleza, carregamos aqui a tela inicial de instalação do Ubuntu e aparece essa janela falando para eu experimentar o Ubuntu sem instalar, tem essa opção, mas aí no caso eu vou querer instalar ele. Então eu venho aqui, é bastante intuitivo, é fácil de fazer. Coloca o nosso idioma, português do Brasil, clica em instalar Ubuntu. Aqui, mais uma layout do teclado, também em português do Brasil. A gente continua. Ok. Aqui eu preciso me conectar a uma rede. Então eu coloco, mudo aqui, conectar a uma rede. Aí eu coloco esse daqui de casa. Beleza, conectar. Beleza, ela vai pedir a senha daqui de casa e eu vou digitar. É a senha do meu aniversário. Vamos. Não tem muito segredo a instalação, apesar de ser um pouco mais difícil do que instalar o Windows. 9/9 de 1990. Ok. Conectado. Eu continuo. Ok. Qual aplicativo você gostaria de instalar agora? Aí tem aqui a opção instalação normal, que ele vai instalar navegador web, utilitários, softwares de escritório, que seria o LibreOffice, que é o pacote Office do Windows. Eu vou colocar na instalação mínima, tá? Para a gente ganhar tempo. Aqui embaixo tem outras opções, tá? Por exemplo, instale software de terceiros para hardware gráfico e Wi-Fi em formatos de mídia adicionais. Então aqui digamos que é uma instalação mais avançada para pessoas que vão fazer usos diferentes do Ubuntu. De repente colocar um AutoCAD ou um software de cálculo estrutural ou até mesmo um jogo pesado. Ok, vamos adiante. Botão continuar. Beleza, carregou aqui. Agora a gente se depara com algumas opções. Então eu vou ler aqui. Que o Ubuntu ele viu que o Windows 10 está instalado. O que eu gostaria de fazer? Então tem a primeira opção lá. Apagar o Ubuntu 18.04. Estou lendo aqui. Apagar o Ubuntu e reinstalar. Eu acho que apareceu isso por causa que o Ubuntu ele já estava instalado, entendeu? Então eu estou reinstalando de novo, por isso que apareceu essa opção. Tá? Mas depois aqui, vamos ler todas, né? Tem a opção apagar disco e reinstalar o Ubuntu. Eu não acho isso uma boa... Poderia até fazer, né? Porque eu já tinha colocado aqueles 200, já tinha dedicado aqueles 200 gigas, né? Aquela partição de 200 gigas, porque o meu HD ele é de 1 tera, então 800 gigas para Windows 10 e 200 gigas para Ubuntu. Então eu poderia fazer o seguinte, usar essa opção, mas aqui no caso eu vou fazer de conta que eu não tinha instalado o Ubuntu ainda na máquina. Então eu vou em opção avançada, que aqui a gente pode redimensionar as partições ou até criar. Clico em continuar. Ok. Bom, aqui a gente tem o que? A gente tem lá os discos, ó, que eles foram criados, aqueles pequenininhos de 1047 megabytes e o de 524 megabytes. Eu tenho o de 789, 439, que é aquele de 8, aquela partição do disco que é de 800 gigas.
E eu tenho a de 209, 189 megabytes. Então, eu vou clicar nessa daqui, porque essa daqui é de 200 GB, né? Ó, onde já está instalado o Ubuntu. Eu vou clicar sobre ela e vou com o lado direito. Tem alterar e apagar. Eu vou em alterar. Aí é o seguinte, o tamanho é esse mesmo, 209, 190, que é o que ele conseguiu ler. Usar como? Não usar a partição? Aí, aqui eu pesquisei na internet e eu vi que o sistema de arquivo ele tem que ser, não é NTFS, ele é esse daqui, ó, ext4, tá? Então a gente vai clicar sobre ele, vai formatar a partição, ou seja, o Ubuntu que está instalado vai ser apagado e depois eu vou instalar ele de novo. E aqui é o ponto de montagem. Aqui, simplesmente pode colocar esse barra aqui, ok? Dispositivo no qual instalar o carregador de inicialização. Esse aqui já fica automático, já só deixar o primeiro aqui, ó, que é o ATA, que é o meu HD que está aqui dentro da máquina, né, de 1 TB, é o que ele reconheceu. Instalar agora. Aí vai aparecer uma mensagem, né? Escrever as mudanças nos discos, você clica em continuar. Depois aqui, ele vai pedir para a gente colocar nossa localidade, eu vou colocar aqui São Paulo, estado de São Paulo, né? Vou continuar. Ele não reconheceu. Estou escrevendo com uma mão só, fica mais difícil. Aí eu dei OK. Ok, isso daqui não influencia muito, tá? É só para ele acertar o relógio depois. A próxima tela pede para eu colocar um nome, tá? Então eu vou colocar aqui meu nome. O nome do computador ele já sugere esse nome. Aí eu escolho uma senha, eu preciso escolher uma senha, tá? Então eu vou colocar aqui uma senha. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Iniciar sessão automaticamente, para não ter que ficar solicitando senha. Aí eu clico em continuar. Mas não tem como eu clicar em continuar sem colocar uma senha. Agora ele vai instalar aqui. Vou cortar mais uma vez o vídeo. Agora que a instalação já está concluída, eu vou ter que reiniciar. E eu vou apertar o F2. Alguma coisa errada. Na verdade, o que eu tenho que fazer agora? Eu vou desligar ele. Ok. Eu vou ligar de novo. Qual que é o intuito disso? Entrar aqui na BIOS de novo. E alterar a ordem de boot. Agora eu vou colocar quem? Eu vou colocar o HD que está, o HD meu de 1 TB. Vou deixar na ordem que estava aqui. Esse aqui são os meus pendrives. Vou salvar. Salvar configuração e resetar? Sim. Então vamos fazer de novo aqui. Aí, pronto. Aparece a tela do boot. Aí eu posso entrar no Ubuntu, eu deixo aqui. Se eu quiser o Windows 10 está aqui. Tá? Aí fica desse jeito. Quando a gente instala o Ubuntu e o Windows 10. Ó, vou colocar o Windows 10. Opa! Essa tela inesperada apareceu. Ok, eu desliguei aqui. Tô ligando de novo. Eu acho que aconteceu foi o seguinte. Deixa eu ver, só ver. Aí, pronto.
Eu vou colocar o Ubuntu agora. Aguardando aparecer a tela do Ubuntu, sem erros. Eu acho que aconteceu aquilo porque é o seguinte: eu não poderia ter, eu devia ter iniciado ele para fazer efeito às alterações do Ubuntu. E eu já cheguei, já quis desligar o computador e voltar à ordem original do boot. E então, quando eu terminar a instalação, tem que esperar o Ubuntu rodar uma vez, tá? Depois você sai do sistema, aí depois você desliga o computador, entra na BIOS e aí você altera a ordem certa, né? Você coloca o HD como sendo a primeira, como o primeiro boot. Aí vai aparecer aquela tela lá de Dual Boot, onde você escolhe, certo? Então eu vou fazer isso aqui, ó. Então assim, vamos supor que eu acabei fazendo isso. Então eu venho aqui, deixa eu só. Ok. Beleza, ali tá lendo os meus 2 pendrives. Então eu vou vir aqui e vou desligar. Beleza, ele desliga rápido. Ele aparece essas coisas, mas depois ele desliga. Agora eu vou ligar de novo. Samsung. É para aparecer a tela de boot. Aí apareceu. Agora eu vou tentar entrar no Windows. Foi, aí. Beleza. Então, eu acho que é isso que o senhor pediu para fazer, né, professor? Danilo Gerardi de Faria, meu nome. Aí eu tava vendo lá que você queria que falasse também sobre máquinas virtuais, né? Eu resolvi fazer. Eu não tenho muita experiência com máquina virtual. Apesar de que eu baixei VirtualBox, eu consegui fazer alguma coisa, mas eu achei muito travado. E depois eu não tive. Eu não consegui fazer muita. Eu não consegui fazer muita coisa lá, não. Achei muito travado e resolvi fazer no meu computador mesmo. Você falou que era permitido. Bom, então é isso. Muito obrigado. Falou.